Olá a todos pessoal, eu sou o Hayato. Finalmente estamos de volta com mais um vídeo de react. E hoje vim aqui para terminar o que comecei. É aqui que vamos reagir à história de Overwatch Parte 2. Para quem não sabe, eu tinha publicado um vídeo de react à história de Overwatch do canal Peter Jordan, a Nerd. Tenho conhecido como o A Nerd, pessoal. Eu sou um grande fã desse canal. E bem, eu tinha assistido a uma parte do vídeo, porque se tivesse assistido o vídeo inteiro, iria ficar com 1 hora e tal. E aqui estamos nós com a parte 2, pessoal. E vamos saber como vai ser a queda da organização Overwatch. E se vocês não sabem o que aconteceu anteriormente, eu vou deixar o link do meu react à parte 1 da história do Overwatch na descrição, pessoal. Então, se vocês não sabem o que aconteceu, pausem este vídeo e encontrem o meu vídeo de react à história do Overwatch parte 1 e depois voltem para este vídeo para continuarem a história e assim saberem tudo o que se passa no universo de Overwatch até este vídeo, porque não sei se sabem, mas agora há mais história em Overwatch do que atualmente. Mas eu sei que este vídeo vai contar a história desde Overwatch 1 até o início, acho eu, de Overwatch 2. Não sei, esta é a minha opinião. Como eu disse, eu não acabei de assistir o vídeo inteiro. Portanto, provavelmente pode haver algumas pontas soltas, mas não sei. Mas bom, antes de começarmos, eu só quero que vocês rebentem com o botão do like, ativem o sininho da notificação, subscrevam o meu canal e compartilhem para todos os vossos amigos. E bom pessoal, sem mais delongas, bora continuar em 1, 2, 3. Todos os conflitos, todas as ações e cada detalhe que foram se acumulando durante anos foram se aglomerando numa bola de neve que ficou gigante. Crise econômica, levantes de protestos, várias outras coisas resultaram nesses problemas que assolavam o mundo inteiro. Já não tinha mais o que fazer. E depois de 1 ano da revolta do setor nulo, um combate violento entre Gabriel Rice e Jack Morrison resultou numa grande explosão na sede da Overwatch na Suíça. Jack Morrison e Gabriel Rice estavam mortos. O fim da Overwatch chegou pouco tempo depois com o Tratado de Petras, que inibia e incriminava qualquer atividade da Overwatch. A Overwatch se desfez e cada membro restante da Overwatch seguiu o próprio caminho, né? Um detalhe interessante é que nem mesmo Ana Mari, né, estava mais entre os membros da Overwatch. O que tinha acontecido com a Ana é que numa das missões da Overwatch no Egito, ela acabou entrando num confronto com a antiga ex-mulher do Gerard Lacroix, a Mel Lacroix. Nesse confronto entre as duas, saber que a Mel ainda estava viva foi um choque para Ana, e esse choque foi o que deu a vitória para Widowmaker, que acertou um tiro no rosto da Ana. Junkers. Depois da crise econômica que causou vários problemas, a humanidade teve que decidir se confiaria ou não nos Omnicos. Como eu disse antes, galera, uns acolheram e outros apedrejaram. Na Austrália, o debate era o mesmo, já que a Austrália passou por graves problemas por causa da crise ômnica. Foi praticamente varrida por explosões, população dizimada, um governo disposto a se conciliar com os Omnicos restantes, né? A ideia do governo australiano era entregar a fábrica Omnium para os Omnicos como símbolo de paz. E não só o Omnium, como também toda a área que cercava o Omnium. Só que nessa matemática tinha um problema. A área doada aos Omnicos pelo governo tinha dono. A população que sobrou naquele lugar criou um grupo rebelde chamado Frente de Libertação Australiana e entrou em guerra com os Omnicos. Essa guerra entre eles resultou na explosão do Omnium e a Austrália foi devastada. Um dos rebeldes australianos foi perdendo a humanidade e os vestígios que ainda tinha de um cara comum foram perdidos. E partindo em direção ao nada que Roadhog começou a mudar de vida. Outra pessoa afetada pela guerra contra os Omnicos foi Jameson Fox Junkrat, que sobreviveu à explosão do Omnium. E para você entender melhor, é bom que você saiba que os sobreviventes da explosão se denominavam como Junkers. E esses Junkers, né, tinham um papel interessante naquele meio, já que eles fundaram uma nova cidade, um novo lugar, né, uma terra sem lei totalmente pós-apocalíptica, steampunk, Junkertown, governado pela rainha Junker. Ali era um lugar totalmente hostil, era o fim do mundo literalmente, e que piorou depois que um novo morador chegou para dominar os ringues de batalha
na Junkertown. Raymond, ele era um dos experimentos que estavam na colônia lunar Horizon, né, que eu tinha falado pra vocês. A chegada do Raymond em Junkertown foi logo depois que o Winston voltou pra Terra, já que o Raymond se prendeu na nave do Winston assim que ele partiu. Eles praticamente chegaram juntos na Terra, né? Junkrat, inclusive, se juntou ao Roadhog depois de ser caçado e ter a cabeça posta a prêmio. E só pra vocês saberem, Roadhog e Junkrat viraram criminosos de nível internacional, causando prejuízos milionários, né? Os caras sozinhos levaram rios de dinheiro e explodiam tudo por onde eles passavam. Provavelmente fascinados aí pela explosão do Omnium na Austrália e afetados pela radiação local. Talon, auge! Todo mundo sabia o que aconteceu nos bastidores da Blackwatch. Tudo já tinha vindo à tona há anos e o mundo já vivia num período diferente. Era um mundo sem a Overwatch. E sem a Overwatch, a Talon crescia. O crime crescia, né? Sem a Overwatch, a Widowmaker assassinou o líder do Shambhala, Mondata. Essa era a realidade daquele novo mundo. A Talon se erguia cada vez mais e não tinha mais ninguém para conseguir segurar a Talon. Recall! No mundo inteiro, só uma pessoa acreditava na volta da Overwatch. Ou melhor, só um gorila acreditava no retorno da Overwatch. Winston já tinha em mente um possível retorno da Overwatch, depois que pequenos focos aí de rebelião indicavam uma possível nova crise ômnica. É aqui que se passa o momento atual do jogo. É assim, galera, a ideia do retorno da Overwatch depois de 5 anos de inatividade ganhou força depois que Winston foi atacado no Observatório de Gibraltar. As forças da Talon estavam tentando eliminar um a um os membros da Overwatch. E não só isso, eles também estavam tentando roubar os dados de todos os antigos heróis da Overwatch. O mais intrigante é que a pessoa que atacou Winston era um Spectre, que foi detido, mas que era completamente diferente de tudo que já tinha sido apresentado até aquele momento. Ou quase. Vai vendo. Depois desse ataque sofrido pelo Winston, ele finalmente conseguiu enviar a mensagem para cada pessoa que um dia fez parte da Overwatch. Uma mensagem que rodou o mundo e que sinalizava dias de esperança. A mensagem foi recebida primeiramente pela Tracer. Tracer e Winston tinham uma relação muito próxima. Era quase que familiar, né? Já que sem o Winston, a Tracer poderia ter morrido no incidente com a aeronave, né? E sem a Tracer, o Winston também seria afetado pela solidão. A mensagem de regrupamento do Winston também foi recebida pelo engenheiro Torbjorn Lindholm e pelo ex-cruzado Reinhard Wilhelm. A mensagem também foi recebida pela médica doutora Angela Ziegler, Sojourner, uma antiga e importante atiradora de elite da Overwatch, que estava atuando inclusive no Canadá, pelo Genji Shimada e até por Jesse McCree, dentre várias outras pessoas. E aí que a Overwatch finalmente tinha se comunicado. E só agora é que falam da Sojourn. Só agora é que falam da Sojourn. Da Sojourn. Parece que eu não sabia muito sobre essa personagem, mas parece que ela fazia parte da Overwatch. Ok. Isso é bom. Isso é bom. Novamente. Conspiração. No México, a Lumerico, uma empresa com práticas questionáveis, tomava conta da situação elétrica do país depois de tudo ter sido devastado pela crise ômnica. E assim, no México, uma gangue anti-ômnica começou a ganhar repercussão. Essa gangue era chamada de Los Muertos e se pintavam com luz fluorescente, né, numa alusão à escuridão do país. Também no México, um nome começou a ganhar destaque entre as pessoas. Essa era a Sombra, uma órfã de guerra causada por causa da crise ômnica. Só que o diferencial da Sombra era o background que tinha por trás daquela pessoa. Nenhum. Pelo menos não nos registros do governo. Ela simplesmente não existia para o Estado. E sabe por quê? Porque ela era uma hacker de elite. Ela simplesmente se apagou de todos os registros. E a missão dela era descobrir quem estava por trás do governo mundial. Ela hackeava políticos, empresas e qualquer coisa que você imaginar. Mas ainda no México, outra pessoa que ganhava destaque por ali era um vigilante que ninguém sabia a verdadeira identidade. Soldado 76. Outro país da América que sofreu por causa da crise ômnica foi o Brasil. A crise ômnica devastou o Brasil inteiro e os danos, né, à propriedade ficaram marcados principalmente no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era o terreno para mais uma empresa de práticas questionáveis tomar conta. No Rio de Janeiro, a empresa indiana Viscar começou a tomar controle. A Viscar usava uma tecnologia completamente diferente de tudo que se já tinha visto. A Viscar era uma empresa de construção que usava os fótons de luz para fazer construções sólidas. Era uma tecnologia que só quem realmente fosse diferenciado seria capaz de manipular. Uma dessas pessoas era a arquitécnica indiana Satya Vasvani, também conhecida como Symetra. A tecnologia da Viscar realmente era algo à frente do próprio tempo. A ideia da empresa era reconstruir cidades inteiras somente fazendo a manipulação de luz. Um segundo, pessoal. Eu vou reiniciar um pouco. Vou aqui para trás um bocado. Vem anúncios, não é?
Eu já sei esta história. Desculpem por eu estar a recuar um pouco, mas... sei lá. Enfim, pessoal, eu vou apenas fazer um corta e volto já. Estamos de volta, pessoal, e espero que agora esteja melhor. Eu tive que reiniciar o meu router, pessoal, mas bem, tomara que agora as coisas não fiquem lentas. E tive de recuar algumas partes porque já estava a ficar lento o vídeo. Não sei o que é que se passava, mas bem, bora lá continuar. Outro país da América que sofreu por causa da crise hídrica foi o Brasil. A crise hídrica devastou o Brasil inteiro e os danos à propriedade ficaram marcados principalmente no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era o terreno para mais uma empresa de práticas questionáveis tomar conta. No Rio de Janeiro, a empresa indiana Viscar começou a tomar controle. A Viscar usava uma tecnologia completamente diferente de tudo que se já tinha visto. A Viscar era uma empresa de construção que usava os fótons de luz para fazer construções sólidas. Era uma tecnologia que só quem realmente fosse diferenciado seria capaz de manipular. Uma dessas pessoas era a arquitécnica indiana Satya Vaswani, também conhecida como Symetra. A tecnologia da Viscar realmente era algo à frente do próprio tempo. A ideia da empresa era reconstruir cidades inteiras somente fazendo a manipulação de luz. O problema era como que isso era feito. Eles se viam como revolucionários e queriam levar desenvolvimento ao mundo, seja lá como fosse, né? Só que eles praticamente escravizavam a população local e puniam os moradores com toque de recolher. A Symetra sabia das práticas nocivas da Viscar e ainda assim continuou buscando domínio e monopólio pela reconstrução do Rio de Janeiro. Mas é claro que isso não ia ficar barato, galera. No Rio de Janeiro tinha um cara bem famoso que lutava pelo bem-estar social, Lúcio Correia dos Santos. O BR do Overwatch, inclusive, né? E assim, galera, o papel do Lúcio para a defesa do Rio de Janeiro foi bastante importante, porque ele praticamente criou uma revolta contra a Viscar. Ele roubou os equipamentos de tecnologia sonora da Viscar, que por acaso era dos pais dele, e a partir daí, revolução. Por último, nesse tópico, eu vou falar sobre uma empresa que recebeu bastante destaque dentro do mundo de Overwatch. As indústrias Volskaya. Vocês lembram lá no começo do vídeo, né, que eu disse que a Rússia conseguiu parar a crise hídrica do país? Então, as indústrias Volskaya é uma gigante russa construtora de mechas e isso foi fundamental para a vitória dos russos na crise hídrica. Foi graças às indústrias Volskaya que a Rússia conseguiu deter os ômicos. Só que assim, não foi por acaso que as indústrias Volskaya conseguiram deter os ômicos, não foi por isso. Teve muito mais coisa envolvida e parada comprometedora. Se liga no que eu tô falando. Katya Volskaya. Uma das missões da Talon é justamente matar a presidente das indústrias Volskaya, Katya Volskaya. A missão foi comandada pelo Espectro, que se auto-intitulava como Reaper, pela Widowmaker e pela Sombra. A missão não é completada, mas a Sombra acabou colocando a Katya Volskaya contra a parede, já que ela sabia os segredos mais obscuros da Katya Volskaya, que era uma ligação entre a Katya Volskaya e os Ômnicos. Eles trocavam favores, né? Eles trabalhavam juntos. A tecnologia dos Ômnicos estavam sendo repassados para Katya Volskaya. Era uma questão muito grave para o povo russo, mas ninguém sabia de nada. Era praticamente uma traição com consequências terríveis. Foi assim que a Rússia conseguiu lidar com uma emergente segunda crise ômnica. Mas é claro que esse jogo feito pela Sombra não ia passar em branco. Prontamente, a Katya Volskaya convocou Alexandra Zaryanov, uma halterofilista boladona, né, que simplesmente não suporta os ômnicos. A missão dada para Alexandra Zaryanov era capturar a Sombra. Para Zarya, a missão dada era missão cumprida. Ela sofreu muito por causa da crise ômnica durante a infância dela e a defesa do próprio povo valia por tudo. E para vocês terem noção, ela rodou o mundo inteiro atrás da Sombra. Ela encontrou, mas deixou ir, já que a Sombra revelou os planos maquiavélicos da Katya Volskaya. E não só isso, também foi revelado que o nome verdadeiro da Sombra é Olivia Colomar. Reencontro. Enquanto o mundo vivia uma grande conspiração, né, no Egito as coisas seguiam rumo direto ao caos. Isso, claro, se não fosse uma vigilante que seguia fazendo o monitoramento local. Indo em direção às instalações de um magnata egípcio, Hakim, o soldado 76, que agora estava no Egito, seguia ali com as investigações. Pouco tempo depois da chegada do soldado 76 ao Egito, o Spectre Reaper ele apareceu no campo e não teve jeito. Porrada. E é nessa hora que começa o plot twist, tudo vira de cabeça para baixo. Capitã Ana Amari, antes dada como morta, se revela viva e ajuda o soldado 76 com tiros de cura a longa distância. Ana tinha conseguido sobreviver ao tiro no rosto da Widowmaker e permaneceu nas sombras por um longo período de tempo, anterior ao fim da Overwatch.
E não só isso, Soldado 76 se revelou como ex-líder da Overwatch, Jack Morrison, que também estava vivo e tinha sobrevivido à explosão na base suíça da Overwatch. E não só ele. No meio da fuga do Reaper, Ana Mari descobre que o espectro, na verdade, é Gabriel Rice, que também sobreviveu à explosão da base na luta contra o Jack. Nessa altura, muita coisa foi revelada. Ana Mari era só uma justiceira anônima, mas com boa reputação e renome pelo Egito. Ela seguiu uma vida nas surdinas, né? E ninguém sabia que ela tinha sobrevivido ao ataque da Widowmaker. Soldado 76 já não era mais Jack Morrison em si. Ele lutava por outras coisas. Ele tinha outros objetivos e a personalidade já não era mais a mesma. Ele já tinha largado naquela ideia de ser um herói para o mundo e agir até como um vigilante. Ele rondava pelo mundo e de alguma forma ele tinha conseguido sobreviver à explosão na Batalha da Suíça. Reaper também já não era mais Gabriel Rice. Ele estava trabalhando em conjunto com a Talon e parecia ser uma peça importante desse tabuleiro de crimes. Ele tinha as próprias missões pessoais e em conjunto, mas ninguém entendia o porquê dele ter se transformado naquilo que todo mundo viu. De algum jeito ele também sobreviveu à explosão, muito provavelmente graças aos experimentos da geneticista Moira Olderain. Tudo tinha mudado completamente. A personalidade de cada um foi afetada, os desejos eram outros, né? E os fins já não justificavam os meios. Os grandes heróis que um dia foram da Overwatch e um exemplo para o mundo inteiro, agora eram mercenários e vigilantes. Mas, para ser direto, a missão do Jack, agora Soldado 76 e a Ana, né, que tinha vários codinomes, sendo Aquila e Bastet alguns desses, termina com os dois interagindo e se unindo de novo. Só que o destino dessa vez era ir atrás de uma curandeira que também estava no Egito, Angela Ziegler. Nesse ponto da história, tudo era novo para todo mundo. Nem mesmo a Mercy acreditava nas coisas que ela mesmo estava vendo. De repente, toda a galera que ela tinha visto morrer estava ali na frente dela. E claro que isso traz memórias do passado. Na realidade, ela nunca quis seguir para o caminho de batalha. Sempre preferiu ficar no anonimato, ajudando com o desenvolvimento tecnológico focado em medicina, né? Por isso, ela reluta em seguir com o Soldado 76 e com a Ana Mari. Só que tem um porém nisso. Ela também recebeu o comunicado do Winston. O futuro da Overwatch. O comunicado do Winston acionou de novo todos os antigos membros da Overwatch e até pessoas que não faziam parte da Overwatch, e a partir daqui uma geração começava a interagir de vez com a Overwatch. Bastion, antes escondido pela natureza, agora seguia rumo à liberdade com Torbjorn, que foi quem acolheu o Omnico depois de uma perversidade das autoridades locais que queria a destruição do Bastion. Genji Shimada foi uma das pessoas que recebeu o comunicado da Overwatch. Mas o interessante é saber o que aconteceu com Genji depois do desmantelamento da Overwatch, que no caso transformou ele num nômade. A mente do Genji já era bastante conturbada. Ele já não sabia mais quem ele mesmo era. Ele não sabia se ainda era humano ou se era uma máquina, já que o corpo todo dele era cibernético. Foi nesse período de nômade que o Genji acabou se encontrando com o Zenyatta, o que culminou numa relação de mestre e aluno, já que o Zenyatta conseguiu fazer o Genji se reencontrar e aceitar quem ele mesmo era. Foi depois desse momento de reencontro que o Genji foi atrás do irmão Hanzo, que também vagava pelo mundo depois da suposta morte do Genji, mas que por acaso ainda visitava lá o clã Shimada em memória do irmão. Foi nos arredores da base do clã Shimada que os dois se reencontraram e lutaram entre si. Foi nesse momento, então, que o Hanzo descobriu que o irmão dele ainda estava vivo. Também foi nessa hora que o Genji questionou o destino do Hanzo para o futuro. Conforme os anos iam passando, muita coisa foi acontecendo. Brigitte, a filha do Torbjorn, tinha crescido e nessa altura já ajudava o amigo e padrinho dela, o Reinhardt, nas missões dele pela Europa. Uma outra pessoa que ia de encontro ao comunicado do Winston era um cara chamado Baptiste, médico e ex-membro da Talon. E assim, o Baptiste era um cara que também foi bastante afetado pela guerra quando ainda era novo. Ele era mais um órfão de guerra no meio de milhões, né? Então ele não tinha muita voz ativa, ele era um número. Ele era um número, mas não para Talon. A Talon acaba recrutando o Baptiste para fazer parte da equipe, mas não era isso que o Baptiste queria verdadeiramente. Foi numa dessas missões com alguns membros da Talon que ele conheceu Vernon Sinclair, ex-membro renegado da Overwatch e dono de uma indústria monopolista de medicamentos. Foi nesse momento que ele se redescobriu ouvindo o comunicado do Winston. E também foi nesse momento que ele decidiu ir pessoalmente atrás da médica doutora Angela Ziegler, que estava no Egito fazendo missões humanitárias. Como eu tinha dito anteriormente, galera, pós-crise ômnica, a Overwatch começou a investir em várias áreas importantes para o desenvolvimento humano. A Overwatch trabalhava com medicina avançada e até climatologia. A ideia de estudo do clima tentava entender e monitorar por que o mundo estava sofrendo com fortes mudanças climáticas que iam aumentando com o tempo. Foi no Ecoponto Antártico de Estudo Climatologista da Overwatch que a chinesa Mei Ling Zhou foi a única sobrevivente de uma catástrofe de neve a receber o comunicado do Winston.
Mas para entender o que aconteceu ali, a gente tem que voltar quase 10 anos antes do comunicado do Winston, já que naquele dia, no ecoponto, uma nevasca impossibilitou os estudos climatológicos. A ideia dos cientistas para contornar a situação foi fazendo criogenia. Com criogenia eles iam adormecer e com a programação eles iam acordar depois da tempestade de neve. Só que essa ideia não funcionou e a May foi a única sobrevivente depois de quase 10 anos adormecida. Para ela foi um choque total. Todos os amigos dela estavam mortos e as notícias mostravam que o mundo tinha entrado no caos. Ela nem sabia que o Overwatch tinha acabado. Ela passou cerca de 10 anos em criogenia, mas foi depois de estabelecer as comunicações que ela seguia em frente. Ela era inteligente, né? Tinha feito missões de estudo em várias partes da Ásia. E foi assim que ela conseguiu seguir o rumo em direção ao Winston. Numa outra parte da Ásia, tinha um grupo dedicado ao combate de homínicos gigantes que devastavam a Coreia do Sul. O esquadrão selecionado pela Coreia foi de pessoas específicas que pudessem lá ter reflexo e conhecimento de tecnologia em mechas. E quem melhor para ter esse tipo de habilidade do que os gamers profissionais? Hana Diva Song era número 1 no StarCraft mundial, mesmo ainda nova, né? Ela foi tipo uma das selecionadas para fazer parte do esquadrão de defesa de mechas da Coreia do Sul. E assim, ela não é um membro formal da Overwatch e nem recebeu o comunicado do Winston, mas com certeza vai ser constatado um dia. Ela já tinha fama e era uma estrela no combate aos Ômnicos. Ainda mais depois das batalhas contra o Ômnico gigante, que tinha assim, um tamanho colossal, né? Não dá pra ver nada! Foi atingida! E sempre que detido, ele se escondia nas profundezas dos mares da China Oriental. A Diva era uma forte defensora do próprio povo e isso já mostrava a capacidade dela. Já no Egito, a filha da Ana Fariha já tinha crescido. O sonho dela era fazer parte da Overwatch, só que esse já não era mais o desejo da Ana, né? Já que ela sabia das coisas terríveis que aconteciam com a Overwatch. E pra tirar ainda mais essa vontade da filha, a Ana não se reencontrou com ela depois que ela foi baleada pela Widowmaker. A Ana continuou nas sombras com a ideia de fazer a filha dela desistir e não ter o mesmo destino. Mas claro que isso não mudou tanto assim a vontade da Farah, que agora pertencia ao esquadrão de elite da Elix, né? Uma empresa privada de defesa que atua internacionalmente. Para Farah, naquele momento, nada mais importava a não ser fazer a defesa do povo e dos arredores do templo de Anubis. Outra pessoa convocada indiretamente pelo chamado do Winston foi a Echo, uma ômnica criada para ser o legado da Doutora Liao. Echo representava tudo que a Doutora Liao sempre quis e acreditava, que era ajudar a humanidade. Era uma inteligência artificial poderosa e que entrou em quarentena depois da morte da Doutora Liao, que tinha morrido inclusive depois de um ataque em explosão num dos laboratórios da Overwatch. Depois de anos desativada, a Echo acabou indo parar nas mãos da gangue Deadlock, nas mãos da Ashe, né, que prontamente foi resgatada por Jesse McCree na Rota 66. Naquele ponto da história, McCree era um forasteiro que tinha os próprios interesses. Para Ashe, ele era um traidor em ter se juntado à Overwatch. E como antigo membro da Overwatch, ele recebeu o chamado do Winston. Só que, como eu disse, galera, o McCree tinha os próprios interesses e estava atrás das respostas. Ele tentava entender a queda da Overwatch e por que membros da Talon tinham as mesmas técnicas de batalha da Blackwatch. E foi por esses motivos que o McCree repassou o comunicado do Winston para Echo. Me ligaram. Estão reunindo todo o pessoal. Eles me chamaram. Mas na real, eles precisam de você. A Echo já tinha participado da Overwatch em algumas missões de teste. Ela conhecia o McCree, sabia o lado que devia seguir. Doomfist! Para finalizar, eu vou falar sobre um dos principais nomes que devem dar sequência à história do Overwatch, ok? Muito provavelmente um dos inimigos mais poderosos que o Overwatch já enfrentou e vai enfrentar mais vezes ainda no futuro. Akandi Ogundimun, o herdeiro e sucessor da manopla do Doomfist. É importante você se ligar na história desse personagem porque ele é uma peça crucial para o desenrolar da trama. Antes de tudo, vai lembrar que Doomfist é título que é passado de pessoa em pessoa, para quem controla a manopla Doomfist. Também acho válido ressaltar que existiram outros dois Doomfist antes do Akandi, o Salvador e a Praga. Eu não vou me estender muito nessa parte não, ok? Porque eu quero mais focar numa outra parada. E assim, o Doomfist atual, o sucessor, é simplesmente um dos cabeças da Talon. É um cara poderoso que impunha uma manopla igualmente poderosa e que já até confrontou alguns membros da Overwatch, no caso a Tracer, Genji e Winston. A consequência de ter enfrentado esses três foi a prisão em segurança máxima, não teve jeito. Tinha que prender o cara ou ele ia destruir tudo. Ainda mais do que ele destruiu em Numbani, já que ele acabou com vários ômnicos de defesa da cidade. Aliás, aqui tem um ponto interessante porque depois que o Doomfist confrontou os ômnicos em Numbani, uma garotinha prodígio de 11 anos chamada
E Phioladelphia criou um novo Ômnico a partir dos Ômnicos antigos. Era o surgimento da protetora de Numbani, Oryza. Mas ainda sobre o Doomfist, a manopla que ele empunhava já não estava mais com ele. Estava num museu. E a Talon até tentou pegar isso numa missão fracassada do Reaper com a Ironmaker, já que a Tracer estava no local com Winston. Só que a prisão do Doomfist foi temporária. Isso porque ele poderia sair de lá quando ele quisesse. A Gandhi, ele tinha força suficiente para destruir a estrutura da cela de segurança máxima. Nesse meio tempo, a Talon foi se expandindo e atraindo mais pessoas, como foi feito com o astrofísico Dr. Cyber the Cooper, o cobaia Sigma. E essa era uma situação já esperada pela Talon. Com a queda do Overwatch há alguns anos, muita coisa tinha mudado e o grupo foi ganhando ainda mais força, já que ele já aguardava o retorno do Doomfist. Tão esperado quanto esse retorno do Doomfist era a reunião final da Talon com alguns membros notáveis, como Reaper, Maximilian, que é um membro bastante importante da Talon, envolvido diretamente com crimes pelo mundo inteiro, e a ideia do Doomfist de começar uma nova guerra. Eu tenho certeza que depois de ouvir a história completa do Overwatch, a vontade de ir correndo para comprar o game subiu 1.000.000%. E é exatamente isso que o Overwatch desperta na gente, galera. Compreender cada personagem, a história por trás de cada um, e entender o que se passa na mente deles, como isso se assemelha com a gente, sabe? Traz identificação, traz conexão. E a identificação que esse jogo traz é incrível, seja por etnia, por gênero, por estilo de vida. Isso é o que realmente vale pra mim. Isso e com certeza se conectar com os amigos pra jogar Overwatch, que é uma experiência que vale e muito a pena. Mas o mais importante é que você fique sabendo que a história não para por aqui. Overwatch 2 está chegando e promete trazer respostas aí para questões importantes sobre a história do jogo. Como é que será que vai ser o reencontro? Como vai ser essa nova fase de Overwatch na sequência disso tudo que eu falei? O que exatamente a Talon está planejando e como a Overwatch vai lidar com isso? Uma nova crise, uma nova guerra está por vir e vocês não vão querer perder. Estabelecendo conexões com os agentes. Winston? É você, querido? Faz tanto tempo. Muito tempo. Galera, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui a sua inscrição pra gente. Clique aqui. Ok. Eu até gostei, pessoal. Eu gostei e, bem, eu já esperava que era tudo o que aconteceu em Overwatch 1 até ao início de Overwatch 2. E, bem, eu gostei deste vídeo, pessoal. E perdoem-me aquele corta, mas era necessário. Parabéns ao Peter do Nerd que explicou as coisas muito bem. Eu agradeço imenso para eu poder trazer este conteúdo e digam-me também nos comentários quais histórias de videojogos é que eu podia aqui trazer para o canal, pessoal. Reacts, canais de YouTube a fazerem histórias de outros videojogos. Mandem ideias nos comentários, pessoal. E bom, eu espero que tenham gostado tanto quanto eu. Não se esqueçam de arrebentar com o botão do like, subscrever o meu canal, ativar o sininho da notificação e compartilhem para todos os vossos amigos. E bom, pessoal, foi este o vídeo. Eu sou o Hayato e em nome da Overwatch, despeço-me. Fui!